Se você mora no Brasil, com certeza você ouviu falar aí no caso do personal que pegou a esposa dando para um mendigo dentro do carro no meio da rua. Só que nesse vídeo eu quero te mostrar o lado obscuro, o lado que ninguém te conta sobre essa traição, onde o buraco é bem mais embaixo e tem a grande chance disso estar acontecendo com você, se você for casado. Então fique até o final do vídeo para você poder entender. Vamos lá de resumo. Vou deixar aqui algumas imagens do lado para quem caiu no vídeo de paraquedas entender. Essa semana aí tinha uma mulher, dita aí da igreja, que saiu para fazer algumas boas ações, postou umas fotos no Instagram, ajudando o mendigo, fazendo realmente boas coisas. À primeira vista é o que parecia. Quando de repente, certo dia, à noite, essa mulher saiu com a sogra, foi nesse mendigo levar o que comer. Só que o de comer não era comida. E aí rolou um lepo-lepo danado dentro do carro. E a história é tão louca que, pelo que ela fala no áudio, que daqui a pouco mostra pra vocês, tem uma parte lá que ela fala que o mendigo pede a ela um beijo. E ela diz ainda que, às vezes ali, enxergava o mendigo como Deus, ou em outros momentos enxergava como o esposo dela, o namorado dela. Essa mulher é meio maluca, vocês vão entender no áudio. E o que eu fiquei mais abismado é que tem um momento que ela fala: ele me pediu um beijo. E ela beijou na frente da sogra. Só que antes do beijo acontecer, ele falou um palavrão, meio que xingou. Deixa eu pensar numa palavra forte que o YouTube não vai me banir. Por exemplo, antes do beijo: ô sua arrombada, me beija aqui. E pegou na anaconda e balançou pra ela. Igual ela fala no áudio, balançou o saco pra mim. E mesmo assim rolou um lepo-lepo. E aí na sequência, eu vou deixar o vídeo pra vocês bem aqui. O marido chega, o homem fica bravo, galera, olha aí pra vocês verem. Parece que ele não tá acreditando, tá tapando o carro, depois consegue abrir e começa a bater, xingar o mendigo, espancou. A princípio, eu não tô falando que é certo espancar, mas a princípio faria sentido porque ele entendeu que a esposa saiu para fazer boas ações e de repente essa pessoa que estava com ela dentro do carro estava fazendo algo abusivo, algo forçado. Só que quando chegou na delegacia para poder fazer lá o BO, ela confessou que o lepo-lepo foi por conta própria e ela queria. Então, aí que vai entrar mais a fundo no vídeo, que é: ninguém tem dó de marmanjo, ninguém tem dó de homem, o tratamento é totalmente diferente. Não tô aqui com mimimi. Ouve o áudio dela e a gente volta falando porque que homem sofre nesse sentido. Porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Aí, na hora da foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então, assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que tava. Cara, eu vou cortar o áudio por aqui. Depois, se você quiser ouvir por completo, procura aí no YouTube que vai ter. Vamos lá pro resumo do que eu quero trazer para vocês, de o porquê ninguém tem dó de homem. Por exemplo, nesse caso aí, quem tá saindo ridicularizado? O homem chifrudo, o bobão, o traído. Ninguém tá nem aí pras ações da mulher. Tá geral passando pano pra ela. E homem tá zoando o cara, mulher tá zoando o cara. E a gente trazendo isso da infância de alguma criança, se é um menino e ele tá chorando, de repente ele não pode chorar porque ele é menino. Então, desde criança, ninguém tem aquele, aspas, carinho, afeto com o homem. E isso não significa, por exemplo, se um menino chorar, que você vai estar criando homens fracos. Simplesmente pessoas que têm sentimentos e que isso está transbordando e talvez se transformando em lágrimas. Fato, isso não significa
que a gente tem que ser forte o tempo todo. Até porque isso pode vir a causar uma depressão, algum problema mental. Agora, a coisa que eu fiquei mais de cara e fiquei bem pensativo quando eu vi essa história é o seguinte: se você aí, homem, tá namorando com uma mulher que ela já tem filhos, você quer assumir o BO, aí é um problema seu, não tem nada a ver com isso, nem ninguém. Agora, eu acho muita sacanagem, por exemplo, imagine se essa mulher engravida desse mendigo e não tivesse sogra perto, não tivesse ninguém perto, aí iria passar 9 meses, a criança iria nascer. Vamos supor que a criança puxasse-lhe a mãe, bem parecido, né? Algo do tipo. De repente, ela ia falar com o personal: ah, você é o papai. E mesmo não sendo. Ou seja, o personal talvez iria assumir um filho que não é dele. Até aí assumir, tudo bem, mas a partir do momento que ele assume algo que é mentira, que ela contou pra ele como se fosse uma verdade, aí é totalmente paia. E só que ninguém tá nem aí. Eu tô batendo muito nessa tecla do ninguém tá nem aí pra homem, porque, por exemplo, o que o Arthur Duval fez semana passada foi nojento. Aquela história: as mulheres da Ucrânia são fáceis porque são pobres, estão aqui na fila, estão em guerra. Isso foi nojento. Agora imagina se fosse o personal com uma mendiga de rua. Apesar de que o número de mulheres na rua são menores, mas a título de exemplo, imagina se fosse o personal ficando com uma mulher que mora na rua, o bafafá que isso iria dar. Ia chamar ele de abusador, né? Pra gente não falar outra palavra aqui. Ia falar que estava aproveitando a situação de vulnerabilidade. O bicho ia pegar pro lado dele. Já tá pegando, porque se ele teve que ir na delegacia, teve que registrar BO, não sei de fato o que vai acontecer, se vai ter algo do tipo prisão, ou se vai ter, por exemplo, um julgamento que depois ele tem que pagar a cesta básica ou coisa do tipo. Com prejuízo, é certeza de que ele vai sair. Além do que já acontece aí, né? De ser taxado como chifrudo. Mas, e a moça? É onde eu volto a falar. Se é o homem a fazer isso, não tô falando que a gente tem que ter dó. A gente não tem que ter dó. Só que, quando acontece o contrário, as pessoas passam muito pano. As pessoas estão assim: ele é chifrudo, ele é bobão, ele é um bocó. Pera, ele foi o lesado da história. Ele, como se diz, não conheço a relação dos dois, mas pelo menos a gente pegar esse fragmento do fato e trazer pra realidade, ele é o cara que tá certo, tava na dele, tava de boa. E eu vi alguns grupos de mulheres, igual, por exemplo, sei lá, palitas, coisa do tipo, com textos assim: se ela traiu ele, esse texto não foi das paletas, não. Se ela traiu ele, é porque em casa estava faltando. Mas isso é a justificativa? Não sei se é isso de fato. Porque pelo que ela falou, não é isso não. Só que algumas mulheres estão tentando achar uma justificativa. E se fosse um homem, é porque o homem não presta. Mas se é mulher, é porque não está tendo assistência, é porque está faltando isso, faltando aquilo. Nunca a mulher pode ser promíscua, sem vergonha. Sempre é o homem. Entende? Não estou aqui defendendo nada e nem ninguém, mas estou trazendo um ponto de reflexão, pegando principalmente a frase do Mamãe Falei: elas são fáceis porque são pobres. E imagina se é um homem fazendo isso com uma mulher que mora na rua. Só imagina aí, galera. Tamo junto, se inscreve no canal, uma visão diferenciada aí do que os vídeos que eu pelo menos vi aqui na internet, que era de fato sobre o chifrudo. A gente traz esse ponto de reflexão para vocês. Tamo junto.